E aí, boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 10 de março, segunda-feira. E hoje eu não vou dar uma dica de um versículo ou uma palavra na tradução, mas eu queria fazer uma teologia em cima de uma visão de um texto do Novo Testamento com a do Velho Testamento. E essa visão se encontra em João capítulo 2, quando tem as bodas de Caná. E se a gente ler ali no versículo 2, diz bem assim, 3 dias depois houve um casamento. E quando eu li esse livro, eu comecei a acompanhar o livro de João todo, mas eu acompanhei com um panorama bíblico. Devia ter uns 4 dedos de grossura, um panorama bíblico só a respeito do Evangelho de João. Que inclusive eu não estou encontrando meu panorama bíblico aqui, provavelmente está com um dos meus discípulos na casa dele. Por favor, me devolva, que eu preciso dele. Emprestar livro é um problema, né? A pessoa nunca devolve. Bom, repara que fala 3 dias. E no próprio seminário, eu lembro que um professor falou assim: quem escreveu o Evangelho de João escreveu com o livro de Gênesis do lado e de Êxodo do outro, porque você vai ver muitas referências ao número 6. Por quê? Porque foi no 6º dia que Deus fez o homem, né? E foi justamente nesse 6º dia aí que ele pecou e estragou tudo. Então esse aqui é um livro que está mostrando a restauração do ser humano, decaído, né? O 6, né? O 6º dia. Daí talvez aquele simbolismo, né? 666 é o número decaído e o 777, né? É o número de Deus. Mas isso aí são só especulações, tá? O que interessa aqui, só para você ter ideia de dias, tá? No versículo 29 do verso 1 fala bem assim: no dia seguinte. Se ele está falando no dia seguinte, ele deve estar se referindo ao verso 19, tá? Está falando sobre João Batista. Mas vamos começar por aqui. Então esse no dia seguinte seria então o 2º dia, tá bom? Aí no verso 35 fala bem assim: no dia seguinte. Repete de novo: no dia seguinte. E no verso 43 fala bem assim: no dia imediato, que é o 4º dia, tá? De repente passa essa fase aqui e cai direto no capítulo 2, que fala assim: 3 dias depois. Opa, 3 dias depois? 3 dias depois de quê? Tem o 4º dia no verso 43, tem o 3º dia no verso 35 e tem o 2º dia no verso 29. 3 mais 3, 6. Então quer dizer, no 6º dia. Deu para entender? É uma forma de leitura. Ou seja, por que Jesus resolve fazer o seu primeiro milagre? Repare que a Bíblia fala aqui no verso, deixa eu ver se é o 10. Verso 11. Com estes deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ou seja, o primeiro sinal de Jesus na Galileia, tá? E no capítulo 5 que nós vamos ler também, quando ele cura ali, né, o filho de um oficial do rei, diz que num verso ali, eu acho que 52 do capítulo 5, vou confirmar aqui, né? Verso 50 e... isso mesmo, verso 54 do capítulo 4, tá? Diz que foi o 2º sinal de Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso aqui é para pensar, tá? É só fazer uma teologia aqui. Qual foi a primeira praga do Egito? A primeira praga do Egito, né? Está lá em Êxodo 7, 21, né? onde o rio Nilo se transforma em sangue.
Só que aquele sangue ali não dava vida, aquele sangue ali apodreceu as águas, matou os peixes e impedia que as pessoas tomassem água. Só que no primeiro milagre de Jesus, ele faz o inverso. Ele transforma a água em vinho. E ali tinha o quê? 6 talhas, sinal que aquela casa devia ser a casa de algum sacerdote, porque eram talhas usadas no templo. E aquelas talhas cabiam mais ou menos uns 120 litros, o que dá então 720 litros, tá? De vinho. E o texto deixa claro que é vinho com álcool mesmo, tá? Tem muita gente que coloca suco de uva. Esse pessoal parece que é mais crente que Jesus, uma coisa assim que eu não consigo entender. E em 4.000 anos de existência do povo judeu, eles bebem vinho até hoje. Agora, quem não bebe vinho, quem não bebe nenhuma bebida, entendeu? São os muçulmanos. Então, se você acha que santidade está em não beber, você devia fazer parte do Hamas, você devia fazer parte desse povo que não bebe vinho, mas estupra, violenta, corta a cabeça, entendeu? Corta seu pescoço. E está escrito lá na Sharia deles, né, que eles têm que matar o judeu e o cristão. Então, irmãos, não vamos arrumar santidade onde não existe, tá bom? O texto está deixando claro aqui que Jesus transformou a água em vinho, e ainda o povo disse, tá melhor que o primeiro. Que depois que a pessoa já bebeu muito, você pode jogar qualquer coisa que ele não vai saber. Mas o povo identificou que o segundo estava melhor que o primeiro. É porque o vinho de Jesus é melhor. É o vinho da alegria, não é da morte. E agora, observe, passando aqui para o capítulo 4, da cura aqui do capítulo 4, verso 43, a cura do filho de oficial do rei. Eu pergunto para vocês, qual foi a última praga do Egito? A última praga do Egito está lá em Êxodo, capítulo 11, tá? Qual foi a última praga? A última praga era a morte dos primogênitos. Repara aqui que o primogênito desse oficial do rei estava para morrer. Lá no Egito, todos morreram, dos egípcios, dos primogênitos. Aqui em Jesus é como se ele desse um salto quântico, vou usar esse termo aqui para quem entender, né? Ele dá um salto quântico aqui do capítulo 2 até o capítulo 4, capítulo 2 de João até o capítulo 4, 46 de João, e vai até a 10ª praga. E ele ainda questiona o homem, se não houver milagre, vocês não vão crer, né? Aí ele falou, não, só se eu mandar que eu estou indo, então faz o seguinte, vai lá, já tá feita a obra. Ele perguntou a hora aos seus funcionários lá, e era a 7ª hora, se for na hora romana seria às 19 horas, tá? Porque a 6ª hora seria a 2ª vigília, entendeu? Tem a primeira vigília, de meia-noite às 3, de 3 às 6 é a 2ª vigília, tá bom? Então tinha uma hora depois, já pegando da 2ª vigília. Quer dizer o seguinte, que enquanto no Velho Testamento mostra a morte, Jesus está aqui, está dando vida. Jesus transforma a água em vinho e não o Nilo em sangue. Jesus não mata os primogênitos, pelo contrário, ele dá vida aos primogênitos daqueles que ainda não são cristãos, não eram gentios, eram pagãos. E eu gostaria que você ficasse com essa mensagem, que Jesus é o Deus da renovação, é o Deus da alegria, é o Deus que não faz diferença nenhuma de quem é quem. Não importa, se ele tiver que fazer uma obra na sua vida, ele vai fazer. Agora cuidado, ele não é só Deus de amor, ele é um Deus de juízo também. Amém? Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus.